Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 51. Ele estendeu o braço e Edviges graciosamente saltou para cima dele. Com sua companheira emplumada ao lado, Harry voltou para sua escrivaninha e pegou um pedaço de pergaminho. Ele estava prestes a escrever uma carta formal de aceitação para Hogwarts. Mergulhou sua pena de fênix na tinta e começou a escrever, pronunciando as palavras enquanto fazia. Prezada professora McGonagall, espero que esta carta o encontre com saúde. Escrevo para aceitar formalmente minha vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. É com grande expectativa e entusiasmo que aguardo ansiosamente o início desta jornada mágica. Estou particularmente ansiosa para mergulhar nos vastos domínios do conhecimento e das habilidades mágicas pelas quais Hogwarts é renomada. Ao me preparar para este novo capítulo da minha vida, desejo expressar minha sincera gratidão pela oportunidade de estudar em uma instituição tão prestigiosa. Além disso, gostaria de obter informações sobre os preparativos e providências necessários antes do início do período letivo. Qualquer orientação ou informação que puderem me fornecer será muito apreciada. Agradeço mais uma vez por esta incrível oportunidade. Aguardo novas instruções e estou ansioso para conhecer você e o restante do corpo docente de Hogwarts. Sinceramente seu, Harry James Potter, herdeiro da família Potter. Harry então chamou Misty. A elfa doméstica apareceu com um leve estalo, seus olhos brilhando com lealdade e afeto. Do que o mestre Harry precisa? Misty fará isso imediatamente, disse ela com a voz carregada de entusiasmo. Bom dia, Misty. Como você dormiu? Perguntou Harry com um tom carinhoso e atencioso. Os olhos de Misty se encheram de lágrimas de felicidade. Foi muito bom. Sentir a magia de Potter mais uma vez foi tão reconfortante. Misty está feliz, respondeu ela com a voz embargada pela emoção. Harry sorriu gentilmente e deu um tapinha na cabeça dela num gesto reconfortante. Ótimo. Você pode pegar alguns lanches para Edviges, por favor? Ela tem uma longa distância para percorrer. Leve também alguns lanches leves para ela comer durante a viagem, instruiu ele, pensando no bem-estar de sua leal coruja. Misty assentiu com entusiasmo. Misty serve por agora, exclamou ela antes de desaparecer com outro estalo. O olhar de Harry então recaiu sobre a carta que acabará de escrever. Ele concentrou sua mente, canalizando sua intenção através da pena de fênix. Apareça quando Edviges chegar a Hogwarts. Depois disso não desapareça. Deixe que todos a leiam, ordenou ele suavemente. A tinta no pergaminho obedeceu, desaparecendo de vista. Um instante depois, Misty reapareceu, segurando um pequeno pacote e um prato de petiscos para Edviges. A eficiência e a dedicação da elfa doméstica eram notáveis, e Harry não pôde deixar de sentir uma profunda gratidão por sua presença em sua vida. Harry enrolou cuidadosamente o pergaminho agora em branco e o prendeu à pata de Edviges. A coruja eriçou as penas, um sinal de prontidão para a tarefa que a aguardava. Em seguida, Harry entregou o pacote de petiscos a Edviges, garantindo que ela estivesse bem abastecida para a viagem. Enquanto Edviges alçava voo planando graciosamente pelos céus, Harry a observou desaparecer na distância. Ele sentiu uma sensação de dever cumprido, sabendo que sua carta chegaria em segurança ao seu destino e transmitiria suas intenções com clareza à professora McGonagall. Harry desceu para tomar o café da manhã com a tia Petúnia e Misty. Depois do café, Harry voltou para o seu quarto para praticar suas habilidades mágicas. Entrando na sala virtual de criação de poções, Harry se concentrou em aprimorar seu domínio de poções, uma habilidade crucial para o seu próximo ano em Hogwarts. A poção de cura para furúnculos está com 80% de domínio. Mestre Harry, a voz de Nigel ecoou em sua mente. Vamos trabalhar nisso, ou prefere se concentrar nas outras poções primeiro? Harry ponderou por um momento. Vamos revisar a lista de poções do primeiro ano e meus níveis de domínio atuais, Nigel. A tela do sistema de tecnologia exibiu diante dos olhos de Harry uma lista de poções. Cura para furúnculos, 80% de maestria. Poção do esquecimento, 45% de maestria. Poção herbicida, 50% de maestria. Poção Virgem Verde, 35% de maestria. Antídoto para venenos comuns, 40% de maestria. Poção Pompion, 30% de maestria. Poção de força, 55% de maestria. Poção arrepiante, 25% de maestria. Harry estudou a lista, seus olhos se estreitando em concentração. Vamos trabalhar primeiro na poção do esquecimento. Preciso aumentar a eficácia dela para pelo menos 70%. A sala virtual se adaptou à sua escolha, preparando os ingredientes e equipamentos necessários. Harry seguiu metodicamente o processo de preparação da poção, com a voz de Nigel fornecendo dicas e orientações. Harry primeiro verificou mentalmente os ingredientes necessários para a poção do esquecimento. 2 gotas de água do rio Lete, 2 ramos de valeriana, 2 medidas de raiz da perdição da memória, 4 bagas de visco, recitou para si mesmo. Olhando para os ingredientes virtuais dispostos à sua frente, ele se virou para Nigel. Qual receita eu usei da última vez para alcançar 45% de maestria, Nigel? Perguntou, ansioso para aprimorar sua técnica. A mestre Harry, se bem me lembro, o senhor usou uma abordagem bastante tradicional, respondeu Nigel. No entanto, sempre há espaço para inovação. Que tal experimentarmos condições diferentes hoje? Harry assentiu com a cabeça. Vamos começar com a preparação dos ingredientes. Estou pensando em alterar a granulometria da raiz da ruína da memória. Uma observação perspicaz, comentou Nigel. Diferentes técnicas de moagem podem, de fato, alterar a potência da raiz. Harry começou triturando a raiz da perdição da memória até obter uma consistência mais fina do que a que tinha antes. Em seguida, mediu cuidadosamente os outros ingredientes, ponderando a ordem em que deveria adicioná-los.
Talvez inverter a ordem dos ramos de valeriana e das bagas de visco pudesse produzir um resultado diferente, ponderou Harry em voz alta. E quanto à temperatura da água, Nigel? Alterá-la afetaria a eficácia da poção? Uma hipótese válida, mestre Harry, respondeu Nigel. A temperatura da água pode de fato afetar o processo de fabricação da cerveja. Uma temperatura ligeiramente mais alta pode melhorar a dissolução dos ingredientes. Seguindo o conselho de Nigel, Harry ajustou a temperatura da água do rio Let antes de adicioná-la ao seu caldeirão. Ele observou atentamente enquanto a temperatura da água subia ligeiramente, criando um vapor suave. Em seguida, Harry concentrou-se na sua técnica de mexer. Da última vez, mexi no sentido horário. E se eu tentar no sentido anti-horário desta vez? A experimentação é a chave para o domínio, incentivou Nigel. Altere o padrão de agitação e observe a reação da poção. Enquanto Harry mexia no sentido anti-horário, notou uma mudança sutil na cor e na viscosidade da poção. Parecia estar reagindo positivamente ao seu novo método. Agora, quanto à idade dos ingredientes, disse Harry, olhando para as prateleiras virtuais. Será que usar ramos de valeriana mais frescos faria diferença? De fato, o frescor dos ingredientes pode impactar significativamente a qualidade da poção, concordou Nigel. Experimente os ramos mais frescos e veja como a poção reage. Harry substituiu os ramos de valeriana por outros mais frescos e os adicionou ao caldeirão. Ele observou a poção borbulhar suavemente, sua cor se intensificando até adquirir um tom rico. À medida que prosseguia com suas experiências, variando o preparo dos ingredientes, a ordem de adição, a temperatura da água e a técnica de mistura, Harry estava profundamente imerso no processo. A sala virtual lhe proporcionava um ambiente perfeito para testar e aprender sem as limitações do mundo físico. Após várias tentativas e ajustes, Harry finalmente preparou uma poção do esquecimento que parecia superior às anteriores. O aroma da poção era mais intenso e sua cor era um azul vibrante. Vamos analisar este lote, Nigel. Qual é o nível de domínio agora? Perguntou Harry, ansioso para ver os resultados de seus esforços. A voz de Nigel estava repleta de expectativa. Analisando agora, mestre Harry. E parabéns! Você alcançou 52% de domínio da poção do esquecimento. Uma melhora notável. Harry balançou a cabeça em leve frustração. Não é bom o suficiente, murmurou com o olhar percorrendo a vasta extensão da sala virtual de criação de poções. Preciso ir além, experimentar mais amplamente. Com um aceno determinado, Harry começou a transformar o espaço virtual. Crie 200 caldeirões em uma formação de 2 quadrados, cada quadrado contendo 100 caldeirões, instruiu. A sala respondeu instantaneamente, fileiras e mais fileiras de caldeirões surgindo em uma grade organizada. A visão era impressionante, um testemunho do poder do sistema de tecnologia e do crescente domínio de Harry sobre ele. Capítulo 52. Enquanto ponderava sobre seu próximo passo, murmurou: sinto que meu poder mental me permite fazer isso agora. Um segundo, Harry materializou-se ao seu lado. Essa era uma nova habilidade que ele havia desenvolvido através de seu treinamento em oclumência, permitindo-lhe dividir sua consciência. Na vida real, essa habilidade lhe permitia processar múltiplos pensamentos simultaneamente, embora ao custo da eficiência. Contudo, na sala virtual, ela se manifestava na criação de clones com sua própria consciência. Olá, Harry, cumprimentou o clone. Harry se virou para seu duplicado, um leve sorriso brincando em seus lábios. Olá, James respondeu, decidindo ali mesmo nomear essa parte de sua mente com seu nome do meio. Vamos coordenar nossos experimentos. Em quais aspectos você se concentrará? James ou Harry 2 assentiu em concordância. Vou experimentar variações no preparo dos ingredientes e ajustes na temperatura da água. Você poderia se concentrar na ordem de adição e na idade dos ingredientes. Parece um bom plano, disse Harry, já se dirigindo para o primeiro conjunto de caldeirões. Os dois ares, agora diferenciados como Harry e James, trabalharam em conjunto, cada um embarcando em uma série de experimentos meticulosos. Harry começou alterando a sequência em que adicionava os ingredientes, observando as sutis mudanças na cor e na consistência da poção. Ele experimentou adicionar a raiz de perdição da memória antes dos ramos de valeriana, depois inverter a ordem, anotando a cada vez os efeitos na potência da poção. Enquanto isso, James se concentrou em moer a raiz da perdição da memória em diferentes níveis de granulometria e em alterar a temperatura da água. Ele descobriu que uma temperatura ligeiramente mais alta acelerava a dissolução da raiz, resultando em uma poção mais potente. Harry então voltou sua atenção para a idade dos ingredientes. Ele experimentou fazer uma poção com ramos de valeriana recém-colhidos, comparando os resultados com aqueles obtidos usando ramos mais velhos e secos. A diferença foi notável. Os ingredientes mais frescos produziram uma poção com uma tonalidade mais vibrante e um aroma mais intenso. Com o passar das horas, os dois trabalharam incansavelmente, seus esforços sincronizados, porém distintos. A sala virtual era um formigueiro de atividade, com caldeirões borbulhando e soltando vapor enquanto os ares se moviam entre eles, adicionando, mexendo e observando. Em certo momento, Harry parou, observando a poção fervendo à sua frente. E se combinássemos nossas descobertas, James? Unir o melhor de nossos dois experimentos em uma poção definitiva? James ergueu os olhos do caldeirão com uma expressão pensativa. Uma excelente ideia. Vamos reunir nossas técnicas mais bem-sucedidas e ver o que conseguimos criar. Juntos, eles selecionaram um único caldeirão, combinando seus conhecimentos coletivos. Usaram a raiz de memoribane moída da mais alta qualidade, adicionada na temperatura ideal, com os ramos de valeriana mais frescos e bagas de visco medidas com precisão. O padrão de agitação era uma combinação complexa de movimentos no sentido horário e anti-horário, projetado para maximizar a infusão mágica da poção. À medida que
que a poção se aproximava do fim, Harry e James observavam com a respiração suspensa. O líquido dentro do caldeirão cintilava com um azul profundo e hipnotizante, e o aroma que emanava dele era ao mesmo tempo suave e revigorante. Embora a tarefa parecesse simples, o desafio que Harry e seu clone James enfrentaram estava longe de ser fácil. Diante deles, havia 200 caldeirões, cada um representando uma oportunidade para testar pequenas variações no processo de preparo da poção. Durante horas, os dois experimentaram, usando cada caldeirão como um campo de testes para uma combinação única de ingredientes, sequências e técnicas. Trabalharam meticulosamente, explorando pelo menos 500 variações em sua busca para dominar a poção do esquecimento. Tanto Harry quanto seu clone mental estavam profundamente imersos em seus experimentos metódicos com a poção do esquecimento. Sua tarefa era testar cada ingrediente, água do rio Lete, ramos de valeriana, raiz de erva daninha e bagas de visco, em vários estados, moídos, picados, inteiros, liquefeitos e assim por diante. Essa abordagem abrangente era essencial para determinar cientificamente a combinação ideal para a poção. Ao pegar as duas medidas de raiz da perdição da memória, Harry as preparou meticulosamente de maneiras diferentes. Moeu algumas até virarem um pó fino para liberar melhor sua essência. Cortou outras em pequenos pedaços uniformes para testar como difundiam suas propriedades e deixou algumas inteiras para observar os efeitos de sua forma intacta. Ele também experimentou liquefazer uma porção para ver se esse estado criaria uma mistura mais homogênea com os outros ingredientes. Simultaneamente, James manuseava os ramos de valeriana com a mesma atenção. Ele moeu alguns ramos até obter uma consistência fina, acreditando que isso poderia liberar suas propriedades mágicas inerentes com mais eficácia. Outros ramos foram fatiados finamente para maximizar sua área de superfície, enquanto alguns foram deixados inteiros para manter seu estado natural. Ele até tentou esmagá-los para observar qualquer possível aumento em sua potência. A água do rio Lete, crucial por suas propriedades que afetam a memória, não foi isenta de seus rigorosos testes. Harry experimentou com várias temperaturas, desde um pouco acima da temperatura ambiente até quase o ponto de ebulição, para ver como isso afetava a eficácia da poção. Ele também tentou usar água destilada, buscando a máxima pureza, e água na qual outras ervas mágicas haviam sido maceradas, para ver se essa infusão adicionaria outra camada de complexidade à poção. As bagas de visco, o ingrediente final, passaram por variações semelhantes. Harry esmagou algumas até formar uma pasta, pensando que isso poderia liberar seus componentes líquidos e sólidos de forma mais eficaz na poção. Ele fatiou outras, cortou algumas em cubos e deixou algumas inteiras. Cada variação foi cuidadosamente adicionada a caldeirões separados, com Harry e James observando as mudanças na consistência, na cor e na aura mágica da poção. Enquanto trabalhavam, a sala se enchia com o tilintar de copos, o borbulhar dos caldeirões e o leve arranhar de penas no pergaminho enquanto anotavam suas observações. Harry e James, movendo-se com um senso de propósito e eficiência, eram um borrão de atividade com um foco inabalável. A complexidade da poção residia não apenas nos ingredientes, mas também em suas interações. Uma pequena alteração no preparo de um único ingrediente poderia alterar radicalmente o resultado. A raiz da perdição da memória moída liberava sua essência mais rapidamente, resultando em um tempo de preparo menor, mas também exigia precisão no tempo para evitar que a poção ficasse muito forte. As bagas de visco liquefeitas, por outro lado, criavam uma consistência mais suave, mas exigiam um ajuste na quantidade para manter o equilíbrio da poção. Após horas de trabalho meticuloso e mais de 500 variações diferentes, Harry e James finalmente chegaram à combinação mais eficaz. A raiz de memoribane finamente moída, os ramos de valeriana fatiados finamente, a água destilada do rio Lete aquecida a um ponto próximo ao de fervura e as bagas de visco esmagadas até formar uma pasta fina proporcionaram os melhores resultados. Essa combinação específica resultou em uma poção de cor azul profunda e luminescente, um sinal de suas potentes propriedades mágicas. Harry, ao examinar a poção final, sentiu uma profunda sensação de realização. Conseguimos, James. Este é o equilíbrio perfeito. Cada ingrediente preparado na medida certa, interagindo harmoniosamente para criar uma poção do esquecimento de qualidade excepcional. James, parecendo igualmente satisfeito, respondeu, de fato, Harry. Foi um processo exaustivo, mas os resultados falam por si. Esta poção está agora com 69% de domínio. Imagine o que mais prática e experimentação poderiam alcançar. A voz de Nigel, sempre uma fonte de sabedoria e orientação, ressoou na mente de Harry. Mestre Harry, sua dedicação e abordagem científica na preparação de poções são louváveis. Esse nível de maestria é impressionante, especialmente para um bruxo da sua idade. O humor de Harry melhorou ao refletir sobre o progresso que ele e seu clone mental, James, haviam feito com a poção do esquecimento. Da última vez trabalhando na poção para curar furúnculos, ele levou uma semana para atingir 70% de domínio. Desta vez, com a ajuda de James, ele reduziu significativamente esse tempo. Agora posso tentar adicionar novos materiais para aumentar para 80%, ponderou Harry em voz alta, com a mente repleta de possibilidades. Nigel, James, alguma recomendação sobre o que poderíamos adicionar? Enquanto refletiam sobre o aprimoramento da poção, Harry, Nigel e James discutiram vários ingredientes e seus potenciais efeitos na poção do esquecimento. Harry começou, que tal adicionar casca de Virgem Tree? Ela é conhecida por suas propriedades protetoras. Nigel ponderou, a casca da árvore Virgem Tree oferece proteção contra forças das trevas, mas seu efeito em uma poção focada na alteração da memória pode ser insignificante. Ela pode potencialmente proteger o usuário de efeitos colaterais negativos, mas não necessariamente potencializará o efeito de esquecimento pretendido pela poção. Então James sugeriu, que tal uma pitada de pó de chifre de unicórnio? É usado em muitas poções poderosas.
Nigel assentiu com a cabeça. É verdade, o pó de chifre de unicórnio é um ingrediente potente, mas suas propriedades estão mais ligadas à cura e à pureza. Em uma poção do esquecimento, ele pode até neutralizar alguns dos efeitos de alteração da memória que buscamos. Harry então mencionou, o díctamo é conhecido por suas propriedades regenerativas. Isso poderia ajudar? Nigel respondeu, o díctamo é excelente para regeneração física e cura. No entanto, suas propriedades não se alinham com a manipulação da memória. Sua inclusão pode até diluir a eficácia da poção em apagar memórias. James acrescentou, também devemos considerar o equilíbrio dos ingredientes. Adicionar muitos componentes pode tornar a poção instável ou imprevisível. Nigel respondeu prontamente. Bem, Mestre Harry, considerando as propriedades da poção do esquecimento, adicionar algo que influencie a memória poderia ser benéfico. Talvez muco cerebral de preguiça? James, refletindo os próprios pensamentos de Harry, acrescentou. O muco do cérebro de preguiça pode intensificar os efeitos da poção na memória, mas precisamos ter cuidado com a dosagem para evitar quaisquer efeitos adversos. O muco cerebral da preguiça é de fato conhecido por seu impacto na memória e na cognição, concordou Nigel. Adicioná-lo poderia tornar o efeito de esquecimento da poção mais pronunciado. Harry assentiu pensativamente. Parece promissor. E quanto às gotas de orvalho da lua? Li que elas trazem clareza e pureza. Uma excelente escolha, concordou Nigel. As gotas de orvalho lunar poderiam refinar os efeitos da poção, tornando-a mais direcionada e precisa. James acrescentou. A pureza do orvalho da lua poderia equilibrar o muco cerebral da preguiça, garantindo que a poção afetasse apenas memórias específicas. Harry então considerou outra opção. Que tal o sangue de salamandra? É um poderoso intensificador. Nigel advertiu. O sangue de salamandra é potente. Pode amplificar as propriedades mágicas da poção, mas devemos usá-lo com moderação. Harry apreciou o aviso de Nigel. Certo, então vamos adicionar apenas algumas gotas. O suficiente para aprimorar a poção, mas não tanto a ponto de torná-la muito forte. Nigel concordou, exatamente. A chave é aprimorar a função principal da poção sem complicar demais a mistura. É por isso que o muco cerebral de preguiça, as gotas de orvalho da lua e um pouco de sangue de salamandra parecem ser as melhores opções. Eles contribuem diretamente para o propósito da poção sem introduzir propriedades mágicas conflitantes. Harry assentiu satisfeito com a análise. Muito bem, vamos prosseguir com esses três então. Vamos nos concentrar em aprimorar os efeitos da poção na alteração da memória, mantendo sua estabilidade e precisão. Com um plano em mãos, eles começaram a trabalhar, medindo e adicionando cuidadosamente cada ingrediente para refinar e aprimorar a poção do esquecimento. Harry estava determinado na sala virtual de criação de poções, seus olhos refletindo a resolução de um bruxo comprometido em dominar a arte de fazer poções. Ao seu lado, James compartilhava sua intensa concentração. Eles estavam prestes a embarcar em uma complexa jornada de experimentação, adicionando 3 novos ingredientes à poção do esquecimento para alcançar um nível superior de maestria. Vamos criar novas variações para esses 3 ingredientes, James disse Harry com voz firme. Precisamos levar em consideração o método de preparo, a idade do ingrediente e a sequência de adição em relação aos ingredientes originais. Isso aumentará as variações exponencialmente. James assentiu em concordância, de fato, Harry. As combinações são quase infinitas. Precisaremos ser metódicos e pacientes. Eles começaram com o muco cerebral de preguiça, um componente conhecido por sua influência na memória e na cognição. Harry ponderou sobre o método de preparação. Poderíamos experimentá-lo em diferentes estados, cru, diluído, concentrado e até cristalizado, sugeriu ele. James acrescentou. Cada estado interagirá de forma diferente com a base da poção. O muco bruto pode oferecer um efeito forte e imediato, enquanto a forma cristalizada pode proporcionar um impacto mais controlado e gradual. Em seguida, passaram a discutir as gotas de orvalho da lua, apreciadas por sua clareza e pureza. Essas gotas são delicadas, observou Harry. Deveríamos testá-las em quantidades variadas e talvez combiná-las com diferentes temperaturas da poção no momento da adição. James refletiu sobre isso. A temperatura desempenha um papel crucial. Uma poção mais fria pode realçar a clareza do orvalho da lua, enquanto uma mais quente pode integrar suas propriedades de forma mais completa. O terceiro ingrediente, sangue de salamandra, era um poderoso intensificador, mas exigia cuidado no manuseio. Apenas algumas gotas, lembrou Harry. Precisamos amplificar as propriedades da poção sem sobrecarregá-la. James concordou. Vamos experimentar adicioná-lo em diferentes etapas do processo de preparo. O momento da adição pode ser crucial para equilibrar a poção. Capítulo 53. Com o plano definido, eles começaram seu trabalho meticuloso. Cada caldeirão representava uma combinação única de ingredientes e métodos. Harry e James circulavam entre eles, adicionando, mexendo e observando as sutis mudanças na cor, consistência e aura mágica da poção. Horas se passaram enquanto trabalhavam incansavelmente. A sala era uma sinfonia de poções mágicas, com caldeirões borbulhando e soltando vapor. O ar estava denso com o aroma de vários ingredientes de poções, criando uma sensação de magia quase palpável no ar. Conforme avançavam, Harry e James anotavam continuamente suas observações. O muco cerebral de preguiça diluído parece se integrar bem, mas talvez seu efeito seja muito sutil, comentou Harry, examinando um caldeirão onde a poção cintilava levemente. James, examinando outro lote, acrescentou. A forma concentrada é mais potente, mas corre o risco de sobrepor-se à base da poção. Precisamos encontrar o equilíbrio perfeito. Em seguida, voltaram sua atenção para as gotas de orvalho da lua.
Adicioná-las quando a poção está mais fria parece preservar sua pureza, observou Harry, enquanto um caldeirão brilhava com um tom azul suave e claro. James concordou, e em uma poção mais quente eles parecem intensificar a assinatura mágica geral. É fascinante como a temperatura afeta a integração deles. O sangue de salamandra era o desafio final. Adicioná-lo no início do processo cria uma base sólida, mas pode ser muito intenso, observou Harry, examinando um caldeirão onde a poção borbulhava vigorosamente. James, observando um lote diferente, sugeriu: talvez adicioná-lo mais para o final nos permita controlar seu efeito de realce com mais precisão. Os experimentos continuaram, e cada iteração os aproximava do objetivo. Eles ajustaram as quantidades, alteraram os métodos de preparo e experimentaram com a sequência de adição. A complexidade da tarefa era assustadora, mas a determinação deles era inabalável. Em certo momento, Harry fez uma pausa, considerando a interação dos ingredientes. A sinergia entre esses componentes é fundamental, refletiu. Cada um deve complementar os outros, aprimorando o propósito da poção sem causar instabilidade. James assentiu com a cabeça, com certeza. O equilíbrio da poção é delicado. Precisamos garantir que cada ingrediente potencialize o efeito de esquecimento desejado sem causar efeitos colaterais indesejados. Ao cair da noite, finalmente chegaram a uma combinação que parecia promissora. O muco cerebral de preguiça foi diluído o suficiente para se misturar perfeitamente à poção. As gotas de orvalho lunar foram adicionadas a uma temperatura ligeiramente fria e o sangue de salamandra foi introduzido nos estágios finais da preparação. Este lote, disse Harry, erguendo um frasco da poção pronta contra a luz, tem o equilíbrio certo. O efeito de esquecimento é potente, porém controlado. A estabilidade da poção parece intacta. James examinou outro frasco com uma expressão de satisfação. A cor está consistente e a assinatura mágica é forte. Acredito que conseguimos uma melhoria significativa. A voz de Nigel, sempre presente na mente de Harry, ofereceu elogios. Muito bem, mestre Harry e James. Sua dedicação e abordagem científica valeram a pena. O nível de domínio desta poção do esquecimento agora está em 78%. Uma conquista notável. Isso é ótimo. Só faltam 2% para o domínio completo. Uma vez alcançado, a sala virtual poderá gerar essas poções automaticamente, disse ele com um tom de satisfação. Ao retornarem ao trabalho, os dias e semanas se passaram num fluxo contínuo de treinamento mágico, preparo de poções e estudos acadêmicos. Diariamente, Harry se dedicava a aprimorar suas habilidades físicas e mágicas, guiado pela voz sempre presente de Nigel em sua mente. A sala virtual de preparo de poções tornou-se seu santuário, um lugar onde ele levava seu domínio das poções a novos patamares. Uma a uma, Harry alcançou um nível de domínio de 80% em cada uma das poções do primeiro ano. A poção herbicida, a poção Vigem Verde, o antídoto para venenos comuns, a poção Pompom, a poção da força e a poção arrepiante juntaram-se à poção da cura para furúnculos e a poção do esquecimento, todas agora passíveis de criação automatizada na sala virtual. Este marco significativo em sua educação mágica foi uma prova da busca incansável de Harry pela excelência e de sua compreensão cada vez maior da complexa arte de fazer poções. Durante esse período de intenso estudo e prática, outro evento significativo ocorreu. Uma carta da professora McGonagall chegou, em resposta à aceitação formal da vaga de Harry em Hogwarts. A carta, escrita com uma caligrafia caprichada e precisa, dizia: Prezado Sr. Potter, foi com grande alegria que recebi sua carta de aceitação para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Seu entusiasmo e desejo de ingressar em nossa estimada instituição são muito gratificantes. Como vice-diretora e responsável pela integração dos novos alunos, tenho o prazer de fornecer mais informações e orientações enquanto vocês se preparam para embarcar nesta jornada mágica. Hogwarts tem uma longa e rica história, e nos orgulhamos muito de nutrir a próxima geração de bruxas e bruxos. Segue anexo o seu bilhete para o Expresso de Hogwarts, com partida da estação King's Cross, plataforma 9¾ no dia 1 de setembro. Certifique-se de chegar antes do horário de partida, pois o trem não espera por ninguém. Sua viagem para Hogwarts será memorável e marcará o início de sua educação mágica. Além disso, gostaria de lembrá-los da importância de seguir as regras e regulamentos da escola. Hogwarts é um lugar de aprendizado e descobertas, mas também é uma comunidade que valoriza o respeito, a disciplina e a segurança de todos os seus membros. Vocês descobrirão que a vida em Hogwarts é enriquecedora e repleta de oportunidades, e eu os encorajo a se envolverem plenamente em todos os aspectos da vida escolar. Aguardamos ansiosamente sua chegada a Hogwarts, Sr. Potter, e estamos ansiosos para ver o que você realizará durante o tempo que estiver conosco. Sinceramente seu, Minerva McGonagall, vice-diretora. Harry leu a carta com uma mistura de entusiasmo e expectativa. A menção ao Expresso de Hogwarts e à plataforma 9¾ despertou sua imaginação. Ele ouvirá histórias sobre o trem mágico que levava os alunos para Hogwarts, e agora iria vivenciá-lo em primeira mão. Nigel comentou: o Expresso de Hogwarts. Uma viagem que marca o início de muitas aventuras mágicas. Certifique-se de estar bem preparado, mestre Harry. Não é todo dia que se embarca num trem para o mundo da magia. Harry sorriu, acostumado com a mistura de orientação e humor sutil de Nigel. Estarei pronto, Nigel. E estou ansioso para ver Hogwarts pela primeira vez.
Os dias que antecederam sua partida para Hogwarts foram repletos de um senso de propósito e expectativa. Harry continuou seu rigoroso regime de treinamento, praticando magia sem varinha e aprofundando-se no conhecimento armazenado no sistema tecnológico. Ele também passou um tempo estreitando seus laços com Petúnia, cujo relacionamento havia se transformado de uma fria convivência em uma genuína conexão familiar. Certa noite, enquanto Harry organizava seus pertences para a viagem a Hogwarts, Nigel interveio. Lembre-se, Mestre Harry. O sistema tecnológico e suas funções são o nosso pequeno segredo. É uma ferramenta poderosa, mas com grande poder vem a necessidade de discrição. Harry assentiu com a cabeça, plenamente consciente da responsabilidade que acompanhava a posse de uma tecnologia mágica tão avançada. Eu sei, Nigel. Não compartilharei nossos segredos com ninguém. À medida que o dia de sua partida se aproximava, Harry sentia uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Ele estava prestes a entrar em um mundo que lhe era ao mesmo tempo familiar e completamente novo. A ideia de embarcar no expresso de Hogwarts, cercado por outros jovens bruxos e bruxas, era emocionante. Capítulo 54. Finalmente, o dia chegou. Harry, com seus pertences cuidadosamente arrumados, incluindo a agora encolhida maleta do refúgio encantado, estava na estação King's Cross, procurando pela plataforma 9¾ A plataforma secreta, acessível apenas àqueles que sabiam, era um portal para o mundo mágico ao qual ele estava prestes a se juntar. Acompanhado por Petúnia, Harry aproximou-se da barreira aparentemente sólida entre as plataformas 9 e 10. Havia uma palpável sensação de expectativa no ar. Ao atravessarem a barreira mágica, a visão que se apresentou diante deles foi simplesmente maravilhosa. O expresso de Hogwarts, com sua reluzente locomotiva escarlate e o vapor expelido, erguia-se majestosamente, pronto para iniciar sua jornada rumo à escola de magia. Os olhos de Harry brilharam de entusiasmo, refletindo a mesma admiração que havia nos olhos de sua mãe, Lilian, décadas atrás. Petúnia, ao lado dele, estava igualmente maravilhada. Era a terceira vez que presenciava aquela maravilha. A primeira vez estivera com Lilian, sua irmã mais nova, ambas com os olhos arregalados de espanto. A segunda vez, as emoções eram tingidas de ciúme e uma sensação de perda enquanto observava Lilian partir para um mundo que ela não podia seguir. Agora, anos depois, ela estava ali novamente não com inveja, mas com orgulho e entusiasmo pelo seu sobrinho Harry. Enquanto observavam a plataforma movimentada, repleta de estudantes e suas famílias, corujas piando em suas gaiolas e gatos espiando de suas caixas de transporte, o olhar de Petúnia suavizou-se. Ela se virou para Harry e disse com um sorriso nostálgico: "Vamos lá, Harry." Sua mãe costumava dizer que é um saco encontrar um compartimento vazio. É melhor se apressar e achar um bom lugar. Harry assentiu com a cabeça, compreendendo a sabedoria prática em suas palavras. Virou-se para encará-la, as emoções do momento o invadindo. Aquilo não era apenas uma viagem para a escola. Era o início de um novo capítulo, em sua vida. Um passo rumo à compreensão de sua herança e à aceitação de sua verdadeira identidade. Ele deu um passo à frente e envolveu Petúnia num abraço caloroso e sincero. "Obrigado, tia Petúnia", sussurrou com a voz embargada pela emoção. "Por tudo." Petúnia retribuiu o abraço, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Cuide-se, Harry", sussurrou ela. "E lembre-se, você sempre será bem-vindo em casa." Ao se despedirem, Petúnia parou um instante para observar o sobrinho. Harry, antes um menino frágil e discreto, havia passado por uma transformação notável. Ele estava ali, com uma postura que exalava uma confiança recém-adquirida, que desmentia sua pouca idade. Seu traje era uma declaração por si só, uma calça jeans preta elegante combinada com uma camisa verde vibrante que realçava a profundidade esmeralda de seus olhos. Os cabelos rebeldes, antes um emaranhado desgrenhado, agora estavam penteados de forma a emoldurar seu rosto, ainda escondendo cuidadosamente a cicatriz em forma de raio em sua testa. Era uma marca que falava de seu passado singular e da extraordinária jornada que o aguardava. A aparência desnutrida de seus anos anteriores havia desaparecido. O corpo de Harry desenvolvera uma musculatura definida, um testemunho do rigoroso treinamento físico a que se submetera. Sua altura também aumentara, contribuindo para sua presença imponente. Ele se movia com uma graça natural, cada passo irradiando um senso de propósito e determinação. Petúnia o observava com uma mistura de orgulho e nostalgia em seu coração. Ali estava o legado vivo de sua irmã Lilian, pronto para entrar em um mundo que antes lhe fora inacessível. A mudança em Harry não era apenas física. O garoto outrora tímido que vivia debaixo da escada havia amadurecido e se tornado alguém que encarava o mundo de frente, sem medo de seus desafios. A transformação de Harry não foi apenas fruto do crescimento físico. O tempo que passou com Nigel cultivou nele uma mente afiada e um comportamento espirituoso. A influência de Nigel era evidente nas respostas rápidas de Harry e no brilho inteligente em seus olhos, um sinal sutil, porém inconfundível, da ginástica mental a qual ele estava acostumado. Enquanto Harry caminhava em direção ao trem, seu olhar percorreu a plataforma movimentada. Sua aguçada capacidade de observação permitiu que ele captasse os detalhes ao seu redor. Os alunos do primeiro ano ansiosos, agarrados às mãos dos pais, as risadas estridentes dos veteranos e os rostos severos dos monitores orientando os novatos. A chegada de Harry ao expresso de Hogwarts foi marcada por uma sensação de admiração e encantamento. Não era apenas um trem, era um símbolo de um novo capítulo. Em sua vida, uma passagem para um mundo ao qual ele realmente pertencia. Ele embarcou respirando fundo, sentindo uma onda emocionante de expectativa. Ao encontrar uma cabine vazia, Harry acomodou-se, com a mente repleta de pensamentos sobre as aventuras que o aguardavam em Hogwarts.
Ele estava bem ciente dos desafios que o aguardavam: dominar a magia, compreender as complexidades do mundo bruxo e navegar pela dinâmica social de uma escola repleta de jovens bruxos e bruxas de origens diversas. Harry Potter, acomodado confortavelmente em um compartimento vazio do expresso de Hogwarts, abriu seu livro, O Pequeno Príncipe. Ele buscava uma leitura leve para a viagem, um respiro dos intensos preparativos que havia empreendido para seu primeiro ano em Hogwarts. Calmo e sereno, acreditava na eficácia de seu treinamento e não sentia necessidade de estudar de última hora. Em vez disso, optou por aproveitar o momento, permitindo-se relaxar enquanto o trem deslizava ritmicamente pela paisagem campestre inglesa. Enquanto se debruçava sobre as páginas com a mente dividida entre a história e as aventuras que o aguardavam, a porta do compartimento deslizou com certa audácia. Entrou um rapaz de uns 11 anos com o cabelo num tom loiro impressionante, quase prateado à luz suave do trem. Seu rosto, aristocrático e altivo, ostentava uma expressão de confiança que beirava a arrogância. Atrás dele surgiam dois rapazes consideravelmente maiores, com posturas que sugeriam mais músculos do que cérebro, claramente companheiros e possivelmente amigos do rapaz loiro. Os olhos penetrantes e calculistas do garoto loiro percorreram o compartimento e pararam em Harry. Ouvi dizer que Harry Potter estava aqui, declarou ele, com um tom de voz que misturava presunção e curiosidade. Vim fazer amizade com ele. Harry, imperturbável com a interrupção, fechou calmamente o livro e se levantou. Seus movimentos eram graciosos e deliberados, refletindo a etiqueta nobre que aprenderá meticulosamente em suas leituras. Ao longo dos meses, Harry mergulhara em livros sobre a nobreza, absorvendo seus costumes e comportamentos. Ele compreendia o poder das primeiras impressões e a sutil arte da manipulação, começando por atacar o orgulho alheio. Sou Harry Potter, herdeiro da antiga e nobre família Potter, respondeu ele, com voz calorosa e acolhedora e um sorriso nos lábios. Prazer em conhecê-lo. Cada palavra e gesto seu era uma dança de charme e polidez, mas por trás de sua aparência amigável, escondia-se uma mente perspicaz e observadora. O garoto loiro, surpreso com a postura e a confiança de Harry, hesitou por um instante antes de recuperar a compostura. Bem, herdeiro Potter, eu sou Draco Malfoy, herdeiro da mais antiga e nobre família Malfoy. Estes dois são Crabbe e Goyle, começou ele, apresentando-se com um sobrenome que Harry reconheceu, mas ao qual optou por não demonstrar nenhuma reação. O sorriso de Harry permaneceu intacto, seus olhos encontrando os do garoto em um reconhecimento silencioso e respeitoso. Nigel murmurou com um toque de humor diante da situação. Que plateia real temos aqui? Mestre Harry comentou com um tom carregado de ironia. Tenha cuidado, a nobreza muitas vezes vem com suas próprias regras e jogos. Harry apertou a mão de Draco Malfoy com firmeza, mas com cortesia, um sorriso ensaiado iluminando seu rosto. É um prazer conhecê-lo, herdeiro Malfoy, disse ele com a cadência refinada de um bruxo de boa linhagem. E é claro, sejam bem-vindos também Sir Crabbe e Sir Goyle. Draco, ligeiramente desconcertado pela postura impecável de Harry, esboçou um sorriso, embora parecesse menos convicto do que sua expressão presunçosa de costume. Sim, obrigado, herdeiro Potter. Já ouvi falar bastante sobre você, sabe? Capítulo 55. Draco, ligeiramente desconcertado pela postura impecável de Harry, esboçou um sorriso, embora parecesse menos convicto do que sua expressão presunçosa de costume. Sim, obrigado, herdeiro Potter. Já ouvi falar bastante sobre você, sabe? Os olhos de Harry brilharam com um divertimento silencioso, mas ele manteve sua postura cordial. É mesmo? O mundo bruxo parece gostar bastante de histórias assim, respondeu ele, convidando Draco a se sentar. Os dois garotos maiores ficaram parados perto da porta, hesitantes, olhando de Draco para Harry e vice-versa. Draco sentou-se em frente a Harry, com a postura ereta e o olhar direto. Sim, bem, os Malfoy sempre estiveram a par dos acontecimentos do nosso mundo. Suponho que esteja bastante entusiasmado por começar em Hogwarts. Com certeza, respondeu Harry com naturalidade, a voz firme e serena. É um novo capítulo, repleto de aprendizado e oportunidades. Hogwarts é um lugar extraordinário, ou pelo menos é o que me disseram. Draco assentiu com a cabeça, sua bravata inicial se transformando em uma aparência de genuíno interesse. É mesmo. E Potter, se algum dia precisar de orientação ou conselho, os Malfoy têm boas conexões. Podemos ser aliados úteis. A mente de Harry trabalhava a mil, analisando as palavras e o comportamento de Draco. A voz de Nigel interveio sutilmente. Há alianças oferecidas antes mesmo da jornada começar. Um pouco precipitado, não acha? Harry reprimiu um sorriso ao ouvir o comentário de Nigel, optando por responder a Draco com tato. Isso é muito gentil da sua parte, Malfoy. Tenho certeza de que seus conhecimentos sobre Hogwarts serão muito valiosos. Draco pareceu satisfeito com a resposta, um toque de orgulho retornando ao seu rosto. Claro, Potter. Você vai descobrir que certas famílias exercem uma influência significativa em Hogwarts. É sempre sábio se aliar adequadamente. Harry assentiu com a cabeça com uma expressão neutra, porém amigável. Certamente levarei isso em consideração. É um mundo complexo no qual estamos entrando. A conversa prosseguiu com Draco compartilhando informações sobre Hogwarts, os professores e as diversas casas. Harry ouvia atentamente, sem demonstrar nada sobre seu vasto conhecimento adquirido com Nigel e o sistema de tecnologia. Ele tinha o cuidado de interromper com perguntas e comentários que demonstravam curiosidade, sem revelar a profundidade de sua compreensão. Draco foi relaxando aos poucos, claramente acreditando que havia causado uma boa impressão em Harry. Enquanto isso, a avaliação de Harry era bem diferente. Ele via Draco como um produto do seu meio, um garoto brincando de política e poder sem compreender totalmente as complexidades do mundo em que vivia. Por fim, Draco se levantou, sinalizando o fim da conversa. Bem, Potter, eu deveria me enturmar com alguns dos outros. Mas lembre-se, minha oferta continua de pé.
Os Malfoy podem ser amigos poderosos. Obrigado, Malfoy. Agradeço o gesto, respondeu Harry com um tom gentil. Tenha uma boa viagem. Enquanto Draco, seguido por Crabbe e Goyle, saía do compartimento, o olhar de Harry os acompanhou pensativamente. Ele voltou sua atenção para o livro, mas sua mente já percorria as diversas camadas do tecido social de Hogwarts. A voz de Nigel, leve, mas perspicaz, interrompeu os pensamentos de Harry. Um encontro bastante interessante, não acha? O jovem Malfoy parece pensar que está jogando xadrez, mas mal sabe jogar damas. Harry deu uma risadinha suave, com os olhos ainda fixos nas páginas do livro. É verdade, Nigel, mas é um jogo longo, e nós estamos apenas começando. Enquanto Harry voltava para seu livro, a porta de seu compartimento deslizou e se abriu novamente. Um garoto ruivo com o rosto cheio de sardas espiou, com uma expressão que misturava esperança e um leve constrangimento. Posso entrar? Todos os outros compartimentos estão cheios? Perguntou ele, com a voz carregada de nervosismo. Harry ergueu os olhos, avaliando o recém-chegado. O rapaz tinha um jeito sério, mas havia algo em seu comportamento que pareceu um pouco estranho para Harry. Ele se voltou para si mesmo, buscando a experiência de Nigel. Nigel, ele está sob um feitiço, não é? Pensou, buscando confirmação de seu assistente de inteligência artificial. A voz de Nigel, com um toque de ironia, respondeu na mente de Harry. De fato, mestre Harry. Parece que nosso visitante ruivo não está agindo por vontade própria. Enquanto Nigel falava, uma mensagem do sistema apareceu diante dos olhos de Harry, invisível para qualquer outra pessoa no compartimento. Mensagem do sistema. Ron Weasley, 11 sob feitiço irresistível? Objetivo: fazer amizade com Harry Potter. Mensagens subliminares. Promover a casa Grifinória. Expressar desprezo pela casa Sonserina. Origem do feitiço. Desconhecida. Nota: consciência do sujeito sobre a influência do feitiço mínima. A expressão de Harry permaneceu neutra enquanto ele assimilava a informação, mas por dentro ele estava alerta e cauteloso. Entre disse em voz alta, apontando para o assento à sua frente. Há bastante espaço aqui. Ron Weasley, visivelmente aliviado, entrou no compartimento e sentou-se. Passou a mão pelos cabelos desalinhados, dando a Harry um sorriso amigável, ainda que um tanto sem jeito. Obrigado. Sou Ron Weasley. Harry assentiu com a cabeça. Harry Potter apresentou-se, embora tivesse a sensação de que Rony já sabia quem ele era, pelo menos subconscientemente. Os olhos de Rony se arregalaram ao ver a famosa cicatriz em forma de raio de Harry, quase imperceptível. Por um instante, ele pareceu perdido em admiração. É real. Você é mesmo Harry Potter, exclamou com a voz misturando choque e fascínio. Então, percebendo a própria brusquidão, acrescentou rapidamente, desculpe. É que você é tão famoso. Harry, bem diferente do garoto tímido que costumava ser, sorriu amavelmente. Está tudo bem, Sr. Weasley. Já me acostumei, respondeu com um tom leve e sem qualquer sinal de irritação. O Harry de antigamente talvez se esquivasse de tanta atenção, mas ele havia amadurecido, tanto em confiança quanto em sua compreensão do mundo bruxo. Ron, parecendo um pouco constrangido, se remexeu na cadeira. Quer dizer, todo mundo já ouviu falar de você, mas eu não esperava te conhecer pessoalmente. É um pouco avassalador, sabe? Compreensível, reconheceu Harry com um olhar pensativo. Ele tinha plena consciência da intriga que cercava sua identidade na comunidade bruxa, uma curiosidade que aprenderá a lidar com graça e elegância. Enquanto conversavam, Harry não pôde deixar de notar a expressão ligeiramente vidrada de Ron, um sinal revelador do feitiço sob o qual ele estava. Nigel fez sua observação. As complexidades do mundo bruxo. Ninguém pode simplesmente ter uma viagem de trem normal para a escola, não é? Harry deu uma risadinha interna ao ouvir o comentário de Nigel, achando graça da situação e da ironia. De fato, Nigel. Mas vamos ver onde isso vai dar, pensou ele, mantendo uma postura calma e amigável. Enquanto isso, Rony pareceu relaxar à medida que conversavam, seu espanto inicial dando lugar a uma conversa mais natural. Ele falou sobre sua família, os Weasley, e sua empolgação por finalmente frequentar Hogwarts. Harry ouvia atentamente, sua mente trabalhando para desvendar as camadas do feitiço que influenciava o comportamento de Rony. Então, animado para ser selecionado para uma casa, perguntou Harry casualmente, conduzindo a conversa para as tradições de Hogwarts. O rosto de Ron se iluminou. Ah, com certeza. Toda a minha família é da Grifinória. É quase uma tradição. Espero acabar lá também, mas não na Sonserina. O tom de Ron mudou ao mencionar a Sonserina, sua voz carregada de desagrado. Todos os bruxos das trevas vieram de lá, disse ele com um toque de veneno na voz. Harry, imperturbável, respondeu com um sorriso presunçoso. Isso não é verdade, sabia? Ele se inclinou ligeiramente para a frente, seu olhar penetrante fixo em Ron. Nigel deu uma risadinha mental ao observar a aproximação de Harry. Tentando quebrar o feitiço com manipulação, hein, mestre Harry? Ponderou em silêncio. Harry optou por ignorar o comentário, concentrando-se em esclarecer Ron. Egbert o Terrível, um bruxo maligno, era da Grifinória, a casa da qual você tanto se orgulha, começou ele. Emeric o Maligno, que era ainda pior que Voldemort, embora não tão capaz, era da Corvinal. Uric o Excêntrico, era da Lufa-Lufa, e Erevord, conhecido por sua malevolência, também era da Corvinal. Loxias, outra figura sombria, era da Grifinória, e Godelot, um bruxo notório, era da Corvinal. Rony ficou paralisado, cada nome o atingindo como uma revelação. E você sabe quem é da Sonserina? Continuou Harry com a voz firme. Ron engoliu em seco, com uma mistura de curiosidade e apreensão nos olhos. Quem? Perguntou hesitante. O sorriso de Harry se alargou ainda mais. O próprio Merlin revelou ele com um toque dramático. O choque de Ron era palpável. Não pode ser, gaguejou ele, com a incredulidade estampada no rosto. Harry prosseguiu, confiante em seu conhecimento.
Mas ele é. Merlin foi aluno da Sonserina. A expressão de Rony mudou de choque para contemplação. Harry observava com satisfação, ciente de que suas palavras estavam surtindo o efeito desejado. A voz de Nigel ecoou novamente na mente de Harry, carregada de um toque de aprovação. Muito bem, mestre Harry. Quebrando estereótipos com fatos, uma jogada clássica. Sério? Merlin era da Sonserina? Perguntou Rony com a voz carregada de dúvida. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. Harry suspirou, a realidade da situação se impondo. O garoto à sua frente, Ron Weasley, tinha um preconceito profundamente enraizado contra a Sonserina, provavelmente cultivado desde a infância. Repleto de elogios à Grifinória e desprezo pela Sonserina. Lidar com crenças tão arraigadas era uma tarefa que Harry não estava ansioso para empreender. Sua curiosidade sobre a origem do feitiço lançado sobre Rony foi despertada, mas, à medida que Rony continuava a elogiar a Grifinória, tornou-se evidente que a influência do feitiço era tão forte quanto antes. A conversa de Rony mudou para os grandes bruxos da Grifinória, mencionando, e não se esqueça de Dumbledore, o maior bruxo de todos os tempos. Foi então que a ficha caiu para Harry. Deve ser ele, pensou, com um sorriso malicioso nos lábios. O diretor quer me influenciar a entrar na Grifinória, mas por quê? Harry, com um sorriso cúmplice, virou-se para Nigel e perguntou. Nigel, o caráter constrói o nome, e o nome constrói o caráter, certo? Nigel respondeu com uma compreensão ansiosa. Observação perspicaz, mestre Harry. O diretor pode ter pensado em influenciar seu caráter colocando-o na Grifinória. Se você passar 7 anos entre leões, agirá como um. O sorriso de Harry se alargou. E se eu passar 7 anos entre cobras, posso me tornar uma cobra? Por que será que ele quer que eu seja corajoso? Ponderou com a mente repleta de possibilidades. A voz de Nigel, sempre uma fonte de sabedoria, ofereceu uma hipótese. Talvez ele veja em você uma qualidade que acredita que florescerá melhor na Grifinória. Ou talvez seja sobre moldar seu futuro. Afinal, a casa para a qual alguém é selecionado pode ter um impacto profundo em sua jornada no mundo bruxo. Harry assentiu com a cabeça, ponderando as palavras de Nigel. A ideia de o diretor manipular a sua colocação nas casas o intrigava. Sugeria um jogo mais profundo em curso, do qual Harry agora fazia parte. Enquanto isso, Rony, alheio à conversa silenciosa entre Harry e Nigel, continuava a exaltar as virtudes da Grifinória. É a melhor casa, sabe? Corajosos, ousados, corajosos e cavalheirescos. Isso é a Grifinória, disse ele com um ar de orgulho. Ele não conseguiu conter um risinho discreto ao ouvir o discurso apaixonado de Rony sobre a Grifinória. Parece coisa de tolo, alguém que se jogaria de cabeça no perigo sem pensar 2 vezes, refletiu Harry em silêncio, com os olhos brilhando de divertimento. A conversa com Rony fora esclarecedora, mas levantara mais perguntas do que respostas sobre as intenções de Dumbledore. Por que o diretor o queria na Grifinória? Harry não tinha o menor desejo de ser um mero peão no jogo de outra pessoa. Sou um jogador, não uma peça no tabuleiro de xadrez, pensou com firmeza. Então ele pensou, não é só isso. Se o conjurador for Dumbledore, ele quer que eu seja amigo do Rony. Por que será? Ele refletiu, mas não conseguiu descobrir o motivo. Assim que o trem começou a se mover, Harry voltou para o seu livro, deixando Rony morrendo de tédio. Obviamente não é um leitor, comentou Nigel, sua voz ecoando na mente de Harry com um toque de divertimento. Não parece ser o tipo, respondeu Harry mentalmente, voltando sua atenção para as páginas à sua frente. Apesar da natureza afável de Rony, Harry decidirá não cultivar uma amizade com ele. Não conseguia enxergar a intenção de Dumbledore ao orquestrar esse relacionamento, e até que isso acontecesse, não seguiria cegamente o roteiro que lhe fora traçado. O excesso de confiança era uma martilha que causará a queda de muitas figuras poderosas, e Harry temia cair nessa armadilha. Apesar de sua crescente capacidade mental, Harry se lembrava de que ainda era um garoto de 11 anos, muito inexperiente no intrincado jogo da política bruxa. Dumbledore, por outro lado, era uma figura com pelo menos um século de experiência, tendo lutado contra 2 Lordes das Trevas e derrotado um com as próprias mãos. Subestimar um bruxo tão formidável seria um grave erro. Enquanto o trem percorria as paisagens deslumbrantes, os pensamentos de Harry vagavam para os desafios e mistérios que o aguardavam em Hogwarts. Mestre Harry, lembre-se de que todo tabuleiro de xadrez tem seus peões e cavalos, mas também um jogador movendo as peças, aconselhou Nigel, com uma voz que misturava sabedoria e um sutil aviso. Harry assentiu levemente, reconhecendo o conselho de Nigel. Pretendo ser um jogador, não uma peça, decidiu mais uma vez, com os olhos refletindo determinação. A ideia de ser manipulado por Dumbledore ou qualquer outra pessoa não era algo que Harry cogitaria. Ele estava determinado a trilhar seu próprio destino, usando seu conhecimento, suas habilidades e o apoio de Nigel, seu mentor virtual. A viagem de trem foi uma mistura de leitura tranquila e planejamento introspectivo para Harry. Enquanto outros alunos perambulavam pelos corredores, rindo e conversando, Harry permaneceu em sua cabine, imerso em seu livro e em seus pensamentos. Ele não era antissocial, mas entendia a importância de escolher aliados com sabedoria, especialmente em um mundo tão complexo quanto aquele em que estava entrando. Harry ergueu a cabeça, observando Ron Weasley sentado à sua frente depois de algum tempo. O ruivo parecia visivelmente entediado, com os olhos vagando sem rumo pela paisagem que passava pela janela. Harry, percebendo uma oportunidade de obter informações, colocou um marcador em seu livro, O Pequeno Príncipe, e voltou toda a sua atenção para Ron. Então, você sabe algum feitiço? Perguntou casualmente com um tom de curiosidade na voz. Rony se animou com a pergunta, ansioso para compartilhar. Bem, sim, algumas. Meus irmãos me mostraram algumas coisas.
Fred e George estão sempre brincando com feitiços, disse ele com um toque de orgulho. Harry observou a resposta de Ron com interesse. As informações sobre a família de Ron poderiam ser valiosas, com 3 irmãos atualmente em Hogwarts e uma irmã que logo se juntaria a eles. As percepções de Ron poderiam oferecer uma perspectiva única sobre a dinâmica da escola. Embora Harry não tivesse a intenção de escolher seus amigos apenas por conveniência, ele estava ciente da importância estratégica das conexões. Ron, com sua ligação direta à família Weasley, e Draco Malfoy, com a influência política de sua família, representavam potenciais peões no complexo jogo da política bruxa. Enquanto Harry ponderava sobre sua abordagem, ele refletia sobre a possibilidade de ser selecionado para a Sonserina. Qual seria a reação de Rony se eu fosse selecionado para a Sonserina? Pensou ele com um sorriso malicioso nos lábios. Ele decidiu testar o terreno, curioso para saber a posição de Rony sobre a casa frequentemente difamada por sua associação com bruxos das trevas. Antes que Ron pudesse aprofundar seus conhecimentos limitados de feitiços, uma senhora com um carrinho de lanches passou pela cabine deles. Algo do carrinho, queridos? Perguntou ela alegremente. Harry observou atentamente a reação de Ron. O garoto hesitante tirou um sanduíche mal embrulhado da mochila e recusou a oferta. O olhar perspicaz de Harry não deixou escapar nenhum detalhe, a aparência pouco apetitosa do sanduíche, a recusa ligeiramente constrangida de Ron e o olhar de desejo que ele lançou aos doces do carrinho. Ficou evidente para Harry que os Weasley, apesar de sua linhagem nobre, enfrentavam dificuldades financeiras. Com um movimento sutil, Harry levou a mão ao bolso, tirando alguns galeões. Dirigindo-se à senhora do carrinho, disse com um sorriso genuíno, um pouco de tudo, por favor. Seu gesto era generoso e estratégico, visando deixar Ron à vontade e talvez fazê-lo falar mais alto. Enquanto a senhora começava a empilhar uma variedade de doces e salgadinhos no compartimento deles, os olhos de Rony se arregalaram em espanto. Sapos de chocolate, feijõezinhos de todos os sabores de Bertie Bott, bolos de caldeirão, pastéis de abóbora e muito mais estavam espalhados diante deles. A expressão de Rony, uma mistura de surpresa e gratidão, não passou despercebida por Harry. Pode ficar à vontade, incentivou Harry, empurrando um sapo de chocolate na direção de Ron. O garoto hesitou por um instante antes de agarrar o doce com entusiasmo, os olhos brilhando de alegria. Enquanto Rony se deliciava com os petiscos, Harry casualmente direcionou a conversa de volta para Hogwarts. Então, seus irmãos são da Grifinória, certo? O que você pode me dizer sobre as outras casas? Perguntou Harry, fingindo ignorância. Rony, com a boca cheia de bolo de caldeirão, assentiu com entusiasmo. Todos os Weasley acabam na Grifinória. É a melhor casa de verdade. Corajosos, nobres e tudo mais. Sonserina é a pior, cheia de bruxos das trevas e coisas do tipo, disse ele, repetindo o que Harry ouvira antes. Harry assentiu pensativamente, analisando as palavras de Ron. É crucial entender esses estereótipos das casas em primeira mão. Ele sabia que cada informação, cada perspectiva, poderia ser útil para navegar pelas complexidades de Hogwarts. Infelizmente, o ruivo repetia as mesmas frases várias vezes. Harry, com a curiosidade aguçada, sondou Ron casualmente mais um pouco. O que você acha de mim, Sir Weasley? Acha que sou mau? Perguntou num tom leve, porém inquisitivo. Rony, com a boca ainda cheia de chocolate, balançou a cabeça vigorosamente, com pedaços de chocolate derretido nos dedos. De jeito nenhum. Você é Harry Potter. O vencedor de você sabe quem. Você não pode ser mau, respondeu ele com convicção. Mas e se eu acabar na Sonserina? Insistiu Harry com os olhos brilhando de malícia. Rony, ainda mastigando, balançou a cabeça veementemente. Impossível. Você é Harry Potter, repetiu, como se isso resolvesse a questão. Sonserina é para gente como bem, não para você. O sorriso de Harry se alargou. Que ingênuo, pensou ele, divertido. Em voz alta perguntou, você sabe como funciona o processo de seleção? Rony, engolindo a comida que tinha na boca, respondeu, meus irmãos não me contam. Fred e George brincaram sobre lutar contra um dragão, mas isso deve ser mentira, né? Quem sabe? Ouvi dizer que é bem aleatório, disse Harry, dando de ombros. Então, se eu fosse selecionado para Sonserina, isso me tornaria mal? Ron hesitou com uma expressão incerta. Eu não sei, admitiu finalmente. Interessante, pensou Harry. Ele decidiu deixar o assunto de lado por enquanto, concentrando-se nos petiscos à sua frente. Capítulo 57. Então Rony se lembrou da pergunta que Harry fizera antes. Ah, é mesmo. Eu ia te mostrar meu feitiço. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma varinha velha, com aparência desgastada e claramente passada de geração em geração. Harry observou a varinha, notando seu estado envelhecido, que refletia as roupas de segunda mão de Rony. Enquanto Rony se preparava para lançar o feitiço, tirou um rato da manga. Harry franziu as sobrancelhas, desconfiado, ao ver o rato. Tem algo estranho, pensou, virando-se para Nigel. Aquele rato, Nigel. Não é um rato qualquer, é? Antes que ele pudesse usar a função observar no rato, a porta do compartimento deslizou e uma menina de cabelos volumosos entrou. Ela parecia ter uns 11 anos, seus olhos examinando o compartimento com curiosidade. Você viu algum sapo? Um menino chamado Neville perdeu o dele, perguntou ela com seriedade. Rony, parecendo momentaneamente distraído de seu feitiço, respondeu com um simples não. O olhar da garota então se voltou para a varinha de Rony. Ah, então você está fazendo mágica? Deixe-me ver, disse ela, num tom que misturava curiosidade e ceticismo. Ron pigarreou com um leve nervosismo nos olhos. Ele ergueu a varinha e conjurou. Sol, margaridas, manteiga derretida, transformem este rato estúpido e gordo em amarelo. Ele acenou com a varinha, mas sem efeito. O rato permaneceu com sua cor habitual, inalterado pelo feitiço. Harry, ainda intrigado com o rato, usou sua função observar, e uma mensagem do sistema apareceu diante de seus olhos.
A mensagem do sistema. Perebas, o rato. Aviso de detecção de animago. Possível humano em forma animaga. Recomenda-se cautela. Nome, desconhecido. História, oculta. Assinatura mágica, alterada. Nigel pensou na mente de Harry, seu tom refletindo o absurdo da situação. Devo usar pontos do sistema para revelar a verdadeira identidade do rato, Mestre Harry? Perguntou ele com um leve toque de divertimento diante do espetáculo. Harry balançou a cabeça mentalmente, decidindo não fazer isso por enquanto. Ainda não, Nigel. Não vamos nos precipitar em desmascarar nosso amigo peludo. Investigarei mais tarde, pensou ele, já formulando uma estratégia para descobrir os segredos do rato. Nesse momento, a garota se pronunciou, com a voz carregada de curiosidade e crítica. Tem certeza de que esse feitiço é de verdade? Bem, não é muito bom, não é? Eu só experimentei os mais simples, mas todos funcionaram para mim, disse ela, num tom que sugeria uma mistura de genuína curiosidade e desejo de demonstrar sua própria habilidade. Ela sentou-se em frente a Harry, e seus olhos, repletos de uma mistura de curiosidade e determinação, fixaram-se nele. Ao apontar a varinha diretamente para o rosto de Harry, sua reação instintiva foi imediata. Ele semicerrou os olhos e estendeu a mão, segurando firmemente o pulso dela para desviar a varinha. Você não deveria apontar sua varinha para as pessoas, disse ele em voz baixa e pausada. Seu aperto era firme, mas não agressivo, refletindo sua cautela em vez de hostilidade. A garota, Hermione Granger, fez uma leve careta sob a pressão do aperto de Harry, seu rosto se contorcendo numa mistura de desconforto e surpresa. Eu só queria arrumar seus óculos, explicou ela com um tom de defensiva na voz. Harry soltou o pulso dela com uma expressão inflexível. Meus óculos são inquebráveis e funcionam perfeitamente. Não nos conhecemos, e você não deveria apontar sua varinha para pessoas que não conhece, reiterou ele, agora com um tom mais frio, enfatizando a seriedade de sua afirmação. Hermione recuou, as bochechas coradas por uma mistura de constrangimento e frustração. Ela parecia não estar acostumada a ser repreendida daquela maneira. Você está bem, Harry? Perguntou Rony, com a boca cheia. Harry, com o olhar ainda fixo em Hermione, ativou sua função de observação. A mensagem do sistema que apareceu confirmou suas suspeitas. Mensagem do sistema. Hermione Granger, 11 sob feitiço de compulsão. Objetivo: fazer amizade com Harry Potter e influenciar seus estudos acadêmicos. Origem do feitiço: desconhecida. Nota: consciência do sujeito sobre a influência do feitiço mínima. Os olhos de Harry se estreitaram enquanto ele processava a informação. Mais um sob um feitiço, pensou ele, uma pontada de irritação surgindo em sua mente. Dumbledore, o que você está tentando fazer comigo? Ele questionou internamente os motivos do diretor, sua desconfiança aumentando. Hermione, aparentemente alheia aos pensamentos de Harry, tentou recuperar a compostura. Eu li sobre você, sabia? Começou ela, tentando mudar de assunto. Em História Mágica Moderna, Ascensão e Queda das Artes das Trevas, e Grandes Eventos Bruxos do Século XX. Harry ouviu atentamente com uma expressão neutra. Ele conhecia os livros que ela mencionou, pois os havia lido. A menção de sua própria história em tais livros não era surpresa, mas o conteúdo não poderia ser mais inadequado. Um leitor voraz, não é? A voz de Nigel ecoou na mente de Harry com um tom sutil de divertimento subjacente às suas palavras. Uma mudança refrescante em relação ao nosso amigo guloso. Harry não conseguiu conter um sorriso interno ao ouvir a observação de Nigel. Ele olhou para Rony, que ainda estava absorto nos doces, aparentemente alheio à conversa mais profunda que se desenrolava. Hermione decidiu esquecer a pequena ofensa. Então virou-se para Rony, que ainda comia os petiscos. E você é? Perguntou ela num tom educado, mas com um toque de impaciência. Ron, com a boca cheia, murmurou uma resposta. Ron Weasley. A expressão de Hermione mudou para um olhar carrancudo, claramente desagradada com a falta de educação de Ron. Um prazer, disse ela, embora seu tom sugerisse o contrário. Então ela se levantou, dirigindo-se a ambos. É melhor vocês dois vestirem seus hobbies. Imagino que chegaremos em breve. Quando ela se preparava para sair, Harry, percebendo que ela estava seguindo à risca a ordem do feitiço, gritou. Você deveria perguntar ao monitor. Hermione se virou com uma expressão de confusão no rosto. O que? Perguntou, franzindo a testa. Harry, com um sorriso malicioso, acrescentou. O sapo. Pergunte ao monitor. Eles podem ajudar. Por um instante, os olhos de Hermione ficaram vidrados, um claro sinal da influência do feitiço. Ela sentiu, embora mecanicamente. Certo. Farei isso mesmo, concordou, antes de sair do compartimento. Harry observou a partir, analisando a situação mentalmente. Então ela está sob um feitiço irresistível para se tornar minha amiga e influenciar meu caminho acadêmico, pensou ele. Será que são as maquinações de Dumbledore? A voz de Nigel comentou sobre o encontro. Parece que nosso querido diretor está bastante interessado em roteirizar sua experiência em Hogwarts, Mestre Harry. Como você pretende navegar por essa teia complexa? Harry ponderou as palavras de Nigel. Vou entrar no jogo por enquanto, mas nos meus termos, decidiu, desviando o olhar para a paisagem lá fora. É evidente que Dumbledore tem um plano para mim, mas não vou me deixar levar cegamente. Ron, que vinha observando a conversa em silêncio, finalmente se pronunciou. Ela é um pouco exagerada, não é? Harry deu uma risadinha, voltando sua atenção para Ron. Ela é certamente dedicada, respondeu ele diplomaticamente. Mas vamos nos concentrar na nossa chegada. Devemos vestir nossos hobbies. Enquanto se preparavam para se trocar, os pensamentos de Harry se detiveram no comportamento de Hermione. Suas ações, claramente ditadas pelo feitiço, indicavam um plano maior em andamento, que envolvia não apenas Rony, mas também Hermione. Por que esses dois? Ele se perguntou. A voz de Nigel interrompeu seus pensamentos. Parece, Mestre Harry, que sua jornada em Hogwarts estará longe de ser comum. Aliados e obstáculos, tudo parte de um plano maior. Harry assentiu, reconhecendo a informação que Nigel lhe dera.
Com um gesto sutil, movendo a mão com destreza, sacou a varinha. O movimento rápido do pulso e a janela do compartimento ficou completamente escura. Colovaria. A magia foi rápida, mas eficaz, um testemunho da crescente habilidade mágica de Harry. A reação de Rony foi imediata e repleta de admiração. Caramba! Como você fez isso? Exclamou com os olhos e a boca boquiabertos de espanto. Harry apenas deu de ombros em resposta. Ele não via sentido em explicar as complexidades de suas habilidades mágicas para Rony, especialmente considerando a tentativa anterior do garoto de conjurar um feitiço com um encantamento tão simples quanto sol e margaridas. Estava claro para Harry que Rony, embora sincero, tinha muito a aprender sobre a verdadeira natureza da magia. Capítulo 58. Silenciosamente, Harry tirou seu hobby de Hogwarts. O tecido era macio e impecável, um contraste gritante com as roupas gastas e desbotadas de Rony. Enquanto se vestia, seus movimentos eram graciosos e eficientes, cada gesto praticado e preciso. Ele aprenderá há muito tempo a importância de estar preparado, uma lição que a vida com os Dursleys lhe incutira. Agora, enquanto se preparava para sua chegada a Hogwarts, sentia uma mistura de expectativa e cautela. Nigel, observando as ações de Harry, comentou consigo mesmo. Um novo começo, mestre Harry. Hogwarts o aguarda. Espero que a comida seja do seu agrado. Harry não conseguiu conter um sorriso discreto ao ouvir o comentário de Nigel. As observações da inteligência artificial, embora frequentemente permeadas de humor, também carregavam um toque de genuína preocupação. Rony, ainda olhando para a janela escura, murmurou: quem me dera poder fazer isso. Sua voz carregava uma mistura de inveja e admiração. Harry olhou para Rony, percebendo o toque de saudade em seus olhos. Era evidente que Rony ansiava por mais do que tinha. Deve ter crescido invejando os outros, refletiu. Já era noite quando o trem chegou a Hogwarts. Em meio à multidão agitada de estudantes, Harry ouviu uma voz estrondosa chamando: alunos do primeiro ano, venham, não sejam tímidos. Alunos do primeiro ano, venham cá. A voz vinha de um homem enorme, segurando uma lanterna que emitia um brilho quente na penumbra. Harry observou o homem discretamente, ativando silenciosamente sua função observar. Mensagem do sistema: Rubeus Hagrid, meio gigante, guardião das chaves e dos terrenos de Hogwarts. Amigável e afeiçoado a criaturas mágicas. Nenhuma intenção maliciosa detectada. Enquanto Hagrid chamava novamente: venham por aqui para os barcos. Sigam-me. Harry acompanhou a multidão, seus olhos examinando os arredores com grande interesse. Ao se aproximarem do lago, a voz de Hagrid ecoou mais uma vez, no máximo 4 por barco. Harry decidiu se distanciar de Rony, optando por um barco vazio na margem. Assim que se acomodou no barco, 2 meninas e um menino se juntaram a ele. A função observar de Harry foi ativada automaticamente enquanto ele examinava seus novos companheiros. A mensagem do sistema: Tracey Davis. Mente aberta e curiosa. Nenhum feitiço convincente detectado. Mensagem do sistema: Daphne Greengrass. Determinada e ambiciosa. Nenhum feitiço de persuasão detectado. A mensagem do sistema: Neville Longbottom, sob o efeito do feitiço com fundo de longo prazo. Origem do feitiço: desconhecida. Nota: o feitiço afeta a memória e a tomada de decisões. Consciência do sujeito sobre a influência do feitiço mínima. Harry franziu a testa ao reconhecer o nome. Nigel, ele não é o outro bebê da profecia? Nigel assentiu mentalmente. Ele é. Ele poderia estar no seu lugar agora, mestre Harry. O menino que sobreviveu. Em vez disso, seus pais foram enlouquecidos por torturas intermináveis. Crescer com a avó e o tio em constante comparação com o pai e sob repreensões, o tornou fraco de espírito e inseguro. Não sei a origem desse feitiço, porém, muito intrigante. Harry assentiu com a cabeça, compreendendo. Neville era alguém que ele queria conhecer, na esperança de se tornar amigo dele. Alice Longbottom, mãe de Neville, era sua madrinha, e Neville era como um irmão predestinado. Ele decidiu quebrar o gelo, apresentando-se com um toque de formalidade. Olá, sou Harry Potter, herdeiro da mais antiga e mais nobre casa Potter. Seu tom era sereno, mas havia uma ternura subjacente em sua voz. Estendendo a mão, ele gentilmente pegou as mãos de Daphne e Tracey, uma de cada vez, depositando um beijo suave e cortês em cada uma. Um gesto de refinada educação que aprenderá com Nigel. Então, voltando-se para Neville, que parecia um pouco intimidado pela formalidade, ofereceu-lhe a mão com um sorriso amigável. Daphne Greengrass, uma jovem de ar confiante, ergueu uma sobrancelha ao ouvir a apresentação de Harry, mas retribuiu o cumprimento com igual polidez. Daphne Greengrass, herdeira da mais antiga e mais nobre casa Greengrass. Prazer em conhecê-lo, herdeiro Potter, respondeu ela, com um toque de curiosidade na voz. Seu comportamento sugeria que ela conhecia bem os costumes da elite do mundo bruxo. Tracey Davis, por outro lado, pareceu agradavelmente surpresa com o gesto de Harry e chocada com sua identidade. Tracey Davis, disse ela com voz leve e amigável. É um prazer conhecê-lo, Sir Potter. Neville Longbottom, um pouco constrangido com a apresentação formal, apertou a mão de Harry. Eu sou Neville Longbottom, herdeiro da mais antiga e mais nobre casa Longbottom, gaguejou, sua voz denunciando uma mistura de nervosismo e admiração. Harry, percebendo o desconforto de Neville, rapidamente assumiu uma postura mais relaxada, tentando deixá-lo à vontade. É um prazer conhecer todos vocês. Animados para estudar aqui? Perguntou com um interesse genuíno na voz. Daphne assentiu com a cabeça. Sim, embora eu tenha ouvido muito sobre isso da minha família. Pelo que entendi, é uma experiência e tanto. Tracey concordou com entusiasmo. Estou muito animada. Mal posso esperar para começar a aprender mágica de verdade. Meus pais só me ensinaram o básico. Neville, ainda parecendo um pouco sobrecarregado, acrescentou sim. Minha avó diz que é uma grande responsabilidade.
Harry ouvia atentamente, registrando mentalmente as diferentes origens e perspectivas que cada um de seus companheiros trazia para a conversa. Ele ficou particularmente intrigado com a menção de Neville à sua avó, lembrando-se do relato de Nigel sobre a trágica história de sua família. A voz de Nigel comentou com um toque de curiosidade. Que grupo diversificado o senhor encontrou, mestre Harry? A senhorita Greengrass vem de uma antiga família de sangue puro, conhecida por seu orgulho e ambição. A senhorita Davis, por outro lado, parece mais centrada, talvez de uma origem menos tradicional. E o senhor Longbottom, bem, a história dele é bastante trágica. Harry assentiu levemente, reconhecendo a análise de Nigel. Ele sabia que entender a origem e as motivações de seus colegas seria crucial para navegar pelo complexo cenário social de Hogwarts. Enquanto o barco deslizava suavemente pelo Lago Negro, a conversa entre os 4 alunos do primeiro ano continuava, com Harry habilmente conduzindo-a para tópicos mais leves. Ele perguntou sobre seus interesses e hobbies e, por sua vez, compartilhou alguns dos seus. Neville, aos poucos se enturmando com o grupo, compartilhou seu amor por plantas, mencionando seu interesse em herbologia. Daphne falou de seu fascínio por amuletos e poções, enquanto Tracy expressou um grande interesse em feitiços e encantamentos. Harry, ouvindo atentamente, passou a apreciar a companhia de seus novos conhecidos. Eram todos diferentes, mas havia um senso de respeito mútuo e curiosidade entre eles. À medida que o castelo de Hogwarts surgia no horizonte, com suas torres imponentes e arquitetura grandiosa iluminadas pelo luar, uma sensação de admiração tomou conta do barco. Os olhos de Harry se arregalaram com a visão, sentindo uma onda de entusiasmo com a perspectiva de explorar os antigos salões e segredos do castelo. A voz de Nigel ecoou em sua mente. Hogwarts. Um lugar de mistérios e oportunidades sem fim. Será fascinante ver como você deixará sua marca aqui, mestre Harry. Harry sorriu por dentro, com o olhar ainda fixo no majestoso castelo. De fato, Nigel. Hogwarts é mais do que uma escola. É o começo de um novo capítulo, ponto. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry enquanto deslizavam pelo Lago Negro. Uma curiosidade, mestre Harry. Este lago é o mesmo que os 4 fundadores atravessaram quando descobriram estas terras. A tradição dos alunos do primeiro ano é passar por ele para ver o mundo pelos olhos dos fundadores. Harry apreciou a informação, sentindo uma conexão mais profunda com a história e a tradição da escola em que estava prestes a entrar. Ao se aproximarem do castelo, a atenção de Harry foi subitamente atraída por um grande tentáculo que emergiu brevemente da superfície do lago. Sua reação foi rápida. Ele ativou sua função de observação para identificar a criatura. Tracy, também notando o tentáculo, disse: "Ouvi da minha mãe que está a lula gigante. Ela ajuda os alunos se eles caírem no lago." Mensagem do sistema. Kraken, criatura mitológica, não apenas uma lula gigante. Capaz de feitos de força incríveis e conhecido por sua natureza protetora para com os alunos de Hogwarts. Propriedades mágicas, altamente inteligente e sensível a energias mágicas. Os olhos de Harry se arregalaram ligeiramente com a revelação. A criatura no lago não era apenas uma lula comum, mas um Kraken, um ser mítico e lendário. Ele ficou intrigado com sua presença no lago e com sua natureza protetora em relação aos alunos. A ideia de que uma criatura tão magnífica residisse nas profundezas do lago de Hogwarts adicionava mais uma camada de mistério àquela escola já encantadora. Nigel fez uma observação bem-humorada. Um ótimo guardião para uma escola, não acha? Acho que é melhor do que ter um zelador velho e rabugento com um gato. À medida que o barco se aproximava do cais, Harry voltou sua atenção para o castelo. Suas torres imponentes e a vastidão de sua estrutura estavam iluminadas pelo luar, criando uma imagem inspiradora. Ele sentiu uma onda de expectativa, imaginando quais mistérios e desafios se escondiam dentro daquelas antigas muralhas. Daphne, com o olhar fixo no castelo, falou com um toque de reverência. "É ainda mais impressionante do que eu imaginava." Neville, ainda um pouco tímido, mas claramente impressionado, acrescentou: "É enorme. Não consigo acreditar que vamos morar aqui." Tracy, igualmente fascinada, assentiu em concordância. É como algo saído de um livro de contos de fadas. Harry, observando as reações deles, sentiu um espírito de camaradagem se formar entre eles. Apesar de suas origens diferentes, a experiência compartilhada de chegar a Hogwarts parecia ser um momento de união. Capítulo 59. Ao desembarcarem dos barcos, Harry notou Hagrid guiando os alunos do primeiro ano em direção a um grande conjunto de portas. A voz estrondosa do gigante ecoou pelos terrenos. "Por aqui, pessoal. Cuidado onde pisam." O grupo de alunos do primeiro ano seguia Hagrid, com os olhos arregalados de entusiasmo e nervosismo. Harry caminhava ao lado de seus novos conhecidos com a mente alerta e observadora. Enquanto Hagrid se afastava, uma velha bruxa de semblante sério aproximou-se do grupo de alunos do primeiro ano. "Eu cuido disso, Hagrid." "Obrigada", disse ela. A bruxa então se virou para os alunos com uma voz firme porém acolhedora. "Bem-vindos a Hogwarts. Em instantes vocês passarão por estas portas e se juntarão aos seus colegas. Mas antes de se sentarem, vocês precisam ser selecionados para suas casas. São elas, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Enquanto estiverem aqui, sua casa será como sua família. Seus triunfos lhes renderão pontos para casa, e qualquer quebra de regra lhes custará pontos. No final do ano, a casa com mais pontos receberá a taça das casas. A cerimônia de seleção começará em instantes." Dito isso, ela se virou e foi embora. Ao se retirar, a multidão se abriu e Draco Malfoy aproximou-se de Harry. Potter cumprimentou com um aceno de cabeça. Seus olhos então se voltaram para Neville, e um sorriso de escárnio se formou em seu rosto enquanto o olhava de cima. Antes que Draco pudesse proferir um comentário depreciativo, Harry interveio. "Malfoy,
Conheça meu amigo Neville Longbottom, herdeiro da mais antiga e mais nobre casa Longbottom. O olhar de Draco voltou-se para Harry, encontrando seu olhar intenso. Após um instante, ele acenou respeitosamente com a cabeça. Uma honra, herdeiro Longbottom, disse ele com um tom surpreendentemente genuíno. Neville o cumprimentou de volta, embora ainda um pouco surpreso com a atenção repentina. Então te vejo mais tarde, Potter, disse Draco, antes de se virar e ir embora. Harry o observou partir, absorto em seus pensamentos sobre a complexa dinâmica da elite do mundo bruxo. Diferentemente de Rony e Draco, que ele via mais como peças de xadrez no grande jogo de Hogwarts, Harry realmente queria se tornar amigo de Neville. O destino compartilhado por ambos, sendo as crianças mencionadas na profecia, forjou um laço que Harry sentia que valia a pena cultivar. Quando a professora McGonagall retornou com uma lista de nomes, instruiu os alunos do primeiro ano a segui-la. Aproveitando a oportunidade, Harry discretamente ativou sua função de observador nela, curioso para saber mais sobre a bruxa de semblante severo que os liderava. Mensagem do sistema. Minerva McGonagall, vice-diretora, chefe da casa Grifinória. Habilidosa em transfiguração. Forte senso de justiça e equidade. Grande fã de quadribol. Nenhuma intenção maliciosa detectada. Ao entrar no salão principal, Harry ficou imediatamente cativado por sua grandiosidade. Tetos altíssimos, encantados para imitar o céu noturno, estendiam-se acima, criando a ilusão de um jantar sob as estrelas. As velas flutuantes adicionavam um toque místico, lançando um brilho quente sobre as 4 longas mesas das casas, repletas de alunos. O salão fervilhava com o burburinho das conversas e o tilintar dos talheres, uma sinfonia da vida escolar em movimento. De algum lugar atrás dele, a voz de Hermione chegou até eles, explicando para alguns alunos: o teto não é real. Ele só foi enfeitiçado para parecer o céu noturno. Eu li sobre isso em Hogwarts. Uma história. Ao se aproximar da frente do salão, McGonagall parou diante de um banquinho com um chapéu velho e remendado. O olhar de Harry então se voltou para a mesa dos professores, observando os demais funcionários. Sua atenção foi atraída por 2 pessoas em particular, que também olhavam em sua direção. Um era um homem com cabelos oleosos e uma expressão sombria que lembrava um morcego humano. O outro, um senhor de barba branca comprida, tinha olhos que brilhavam com uma emoção indecifrável. Um bom truque para fazer as pessoas olharem em seus olhos, pensou Harry. A voz de Nigel comentou na mente de Harry. Você sabe o que dizem, mestre Harry. Os olhos são o espelho da alma, ou, neste caso, talvez das memórias. Harry sorriu por dentro enquanto usava a função observar em ambos. Ele sentirá as tentativas deles de sondar sua mente com legilimência um instante atrás, mas graças ao sistema, suas memórias permaneceram protegidas. Mensagem do sistema. Severus Snape, mestre de poções, chefe da casa Sonserina. Um passado complicado com camadas profundas. Habilidoso em poções e legilimência. Ressentimentos e segredos ocultos sob uma aparência fria. Intenção maliciosa. Detectado ressentimento velado. Mensagem do sistema. Albus Dumbledore, diretor de Hogwarts. Um dos bruxos mais poderosos vivos. Conhecido por sua luta contra as forças das trevas. Um estrategista com inclinação para manipulação. Olhos capazes de legilimência, embora sem sucesso em você. Intenção maliciosa. Detectada uma leve intenção maliciosa em prol de um bem maior. Enquanto a canção do chapéu seletor ecoava pelo salão principal, uma onda de expectativa percorreu os alunos do primeiro ano. Harry Potter, em meio aos seus colegas, ouvia atentamente. A mensagem do chapéu sobre as qualidades de cada casa ressoava nele, cada verso pintando um retrato vívido dos valores e características que Hogwarts prezava. Harry, absorto em pensamentos, virou-se para Nigel. Isso prova tudo, Nigel. Dumbledore não é o velhinho simples e bondoso que muitos acreditam que ele seja. Ele é um mestre da manipulação. Pode até ter boas intenções, mas esse é o tipo mais perigoso. Pelo menos os Lordes das Trevas são transparentes quanto às suas intenções. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry. De fato, mestre Harry. A linha que separa um salvador de um manipulador pode ser tão tênue quanto o núcleo de uma varinha. Tudo é uma questão de perspectiva e, infelizmente, a manipulação muitas vezes se disfarça de benevolência. Na mesa dos professores, tanto Severus Snape quanto Albus Dumbledore estavam visivelmente surpresos. Eles haviam tentado sondar a mente de Harry com legilimência, mas não conseguiram romper suas defesas mentais. Dumbledore supôs que o feitiço protetor de Lily, que salvara Harry de Voldemort, ainda o protegia. Snape, no entanto, acreditava que Harry era um gênio nato em legilimência e oclumência, um talento possivelmente herdado de sua mãe Lily. Mesmo assim, o desprezo de Snape pelo garoto, que tinha uma semelhança tão impressionante com James Potter, persistia. Harry, ciente do olhar atento da dupla, ignorou-os, concentrando-se no chapéu seletor. Usando sua função observar, ele estudou o antigo artefato. Mensagem do sistema. O chapéu seletor, um chapéu encantado com a capacidade de selecionar os alunos para as casas de Hogwarts com base em seus traços de personalidade e valores, criado pelos fundadores de Hogwarts. Possui um alto nível de inteligência e perspicácia. McGonagall então se dirigiu aos alunos. Quando seus nomes forem chamados, por favor, deem um passo à frente. Colocarei o chapéu seletor em suas cabeças e vocês serão selecionados para suas respectivas casas. Em seguida, ela chamou o primeiro nome, Hannah Abbott. Quando a professora McGonagall deu início à cerimônia de seleção, o salão principal mergulhou em uma expectativa silenciosa. O nome de cada aluno anunciado parecia ecoar pelo vasto salão, marcando o início de sua jornada em Hogwarts. Hannah Abbott caminhou nervosamente até o banquinho e sentou-se.
O chapéu seletor mal tocou sua cabeça antes de gritar, Lufa-Lufa. O rosto de Hannah iluminou-se com um sorriso de alívio ao se juntar às suas novas colegas de casa na mesa da Lufa-Lufa, sendo recebida com aplausos. Terry Boot foi o próximo, com passos firmes e calmos. O chapéu hesitou por um instante antes de anunciar, Corvinal. Terry, com um aceno sereno, dirigiu-se à mesa da Corvinal, onde foi recebido calorosamente. Chegou a vez de Lavender Brown, e ela praticamente saltou até o banquinho. A decisão do chapéu foi rápida. Grifinória, anunciou. Lavender sorriu radiante, correndo para se juntar aos seus colegas da Grifinória em meio a aplausos estrondosos. Justin Finn Flatley, com seu sorriso fácil, também foi selecionado para a Lufa-Lufa. Ele parecia genuinamente satisfeito, juntando-se aos seus colegas de casa com um aceno amigável. A seleção de Seamus Finnegan foi um evento animado. O chapéu seletor pareceu se divertir um pouco provocando-o antes de finalmente declarar, Grifinória. O sorriso de Seamus era contagiante enquanto ele caminhava para sua nova casa. Hermione Granger, com o rosto determinado, caminhou até o chapéu. O chapéu pareceu ponderar por mais tempo. Grifinória, anunciou finalmente. O alívio de Hermione era palpável quando ela se juntou à mesa da Grifinória, o rosto corado de entusiasmo. Gregory Goyle, com um olhar um tanto perplexo, foi rapidamente selecionado para Sonserina. Ele caminhou pesadamente até a mesa de sua casa, onde foi recebido com acenos de cabeça discretos. Daphne Greengrass aproximou-se com um ar de confiança. O chapéu anunciou Sonserina. Quase imediatamente e Daphne, sem qualquer surpresa, caminhou elegantemente até a mesa de sua casa. A seleção de Neville Longbottom foi marcada por um pouco de tensão. O chapéu demorou um pouco, mas finalmente Grifinória. Soou. Neville, com um semblante aliviado e ligeiramente surpreso, juntou-se à Grifinória em meio a aplausos encorajadores. Megan Jones, uma garota com um sorriso radiante, foi selecionada para a Lufa-Lufa. Ela foi saltitando alegremente até sua mesa, recebida com aplausos. Ernest Macmillan, sério e íntegro, também foi selecionado para a Lufa-Lufa. Ele acenou respeitosamente para a professora Amy McGonagall antes de se juntar à sua casa. Draco Malfoy caminhou com confiança até o banquinho, sua postura inabalável. O chapéu mal roçou sua cabeça antes de ele gritar, Sonserina. Draco deu um leve sorriso de escárnio, tomando seu lugar entre os colegas de casa com um ar de superioridade. Theodore Nott, quieto e observador, foi o próximo. Sonserina, anunciou o chapéu. Theodore assentiu discretamente com uma expressão indecifrável e juntou-se à sua casa. Parvati Patil, tagarelando nervosamente até o último momento, foi selecionada para a Grifinória. Seu nervosismo se transformou em empolgação ao se sentar à mesa da Grifinória. Padma Patil, ao contrário de sua irmã, caminhou calmamente. Corvinal, anunciou o chapéu. Padma sorriu e se juntou às suas colegas de casa com uma expressão serena. Capítulo 60. Quando Amy McGonagall chamou o próximo nome, Harry Potter, um silêncio expectante tomou conta do salão principal. Todos os olhares se voltaram para o confiante garoto de 11 anos que caminhou sem hesitar e sentou-se no banquinho. A conversa cessou. A atmosfera estava carregada de curiosidade, os alunos esticando o pescoço para vê-lo. Harry, mantendo a compostura, olhou para frente, evitando conscientemente qualquer olhar direto. O chapéu foi delicadamente colocado em sua cabeça, e Harry sentiu vasculhar memórias, aquelas às quais Nigel permitirá que ele tivesse acesso. Muito intrigante. Onde devo colocá-lo, Sr. Potter? Ponderou o chapéu em voz alta, sua voz ressoando na mente de Harry. Harry, entrando na brincadeira, perguntou, onde você acha que é o melhor? O chapéu, com um tom de divertimento na voz, respondeu, sem dúvida, Sonserina. Ambicioso, astuto e perigoso. Nossa, que mente afiada você tem. Obrigado, você também não é nada mal. Harry sorriu internamente, trocando palavras descontraídas com o chapéu. Mas você também é corajoso e leal. Você adora ler e se interessa por ciência. Você se encaixa em todas as casas, observou o chapéu, parecendo ponderar suas opções. Harry, em tom brincalhão, disse, que tal você me nomear o novo diretor? O chapéu deu uma risadinha diante da audácia dele. Seria melhor, acredite, mas eu não tenho permissão. Bem, onde vou te colocar? Murmurou pensativo. Sonserina, por favor, afirmou Harry com firmeza. Tem certeza? Perguntou o chapéu, buscando confirmação. O sorriso de Harry se alargou ainda mais. Você não quer ver a cara do velho quando me colocar lá? O chapéu deu uma risada, um som inaudível para qualquer outra pessoa, antes de anunciar em voz alta, Sonserina. O salão principal explodiu em um pandemônio de reações. A mesa da Sonserina irrompeu em vivas e aplausos, acolhendo seu mais novo membro com uma mistura de surpresa e entusiasmo. As outras mesas, particularmente a da Grifinória, estavam repletas de sussurros e expressões de choque. O rosto de Dumbledore, visível da mesa dos professores, era a própria imagem de surpresa e intriga, seus olhos brilhantes perdendo momentaneamente o brilho. Snape, por outro lado, parecia genuinamente surpreso, sua carranca habitual se aprofundando. Harry levantou-se do banquinho, sem que seu rosto demonstrasse qualquer divertimento interno. Enquanto caminhava até a mesa da Sonserina, sentiu o peso de muitos olhares sobre si, cada aluno tentando decifrar o mistério de um menino que sobreviveu, ter sido selecionado para a Sonserina. Enquanto Harry caminhava em direção à mesa da Sonserina, suas roupas se ajustaram sutilmente, adotando um tema verde e prateado que se harmonizava perfeitamente com as cores da casa. O tecido se movia e brilhava, um testemunho visual da magia que permeava Hogwarts. Nigel comentou, tenho que dizer, combina com seus olhos. Imagine um tema amarelo para a Lufa-Lufa. Harry riu por dentro, divertido com a imagem mental que Nigel havia criado em sua mente, mesmo enquanto se sentava à mesa de sua nova casa. O salão ainda fervilhava de sussurros e murmúrios enquanto a professora Amy McGonagall se recuperava de seu breve torpor e chamava o próximo nome, Rony Weasley. Rony, visivelmente chocado e um tanto perdido, dirigiu-se ao banquinho.
O chapéu seletor levou apenas um instante para anunciar: Grifinória. Aliviado, Rony juntou-se à mesa de sua casa, ainda lançando olhares perplexos para Harry de vez em quando. Seguindo Ron, Blaise Zabini foi selecionado para Sonserina, caminhando com confiança ao se juntar aos seus novos colegas de casa. Com a cerimônia de seleção concluída, o salão principal mergulhou em um silêncio momentâneo. Dumbledore se levantou com o rosto neutro, mas havia uma sutil mudança em seu comportamento geralmente imperturbável. Bem-vindos, começou ele, sua voz ecoando pelo salão. Bem-vindos a um novo ano em Hogwarts. Antes de começarmos nosso banquete, gostaria de dizer algumas palavras. E aqui estão elas: bobagem, balela, besteira, bobagem. Com um sorriso travesso ele se sentou, e magicamente comida apareceu em todas as mesas. Harry, divertido com a excentricidade de Dumbledore, perguntou-se: fingindo de louco? Ele achou a atuação do velho engraçada, sabendo que, apesar da idade, Dumbledore era tão astuto quanto um basilisco. A voz de Nigel ressoou com uma risadinha. Esses provavelmente são os nomes dos elfos domésticos que usam magia para entregar a comida das cozinhas. Harry assentiu em concordância. Faz sentido. Enquanto Harry começava a comer, percebeu que vários alunos tentavam puxar conversa com ele. Seu novo status como o menino que sobreviveu na Sonserina evidentemente despertara a curiosidade de muitos. Felizmente ele sentou-se ao lado de Daphne Greengrass, que por sua vez estava sentada ao lado de Tracey Davis, deixando seu lado direito vazio. Do outro lado da mesa estavam Theodore Nott e Blaise Zabini, com Draco Malfoy à esquerda de Nott. A mesa da Sonserina era uma mistura de famílias tradicionais de sangue puro e recém-chegados ambiciosos. Harry observou suas interações, notando a sutil dinâmica de poder e influência em jogo. Daphne e Tracey, ambas vindas de famílias estabelecidas, conversavam com um ar de confiança. Em contraste, Theodore e Blaise, embora menos falantes, exalavam uma força silenciosa que revelava sua criação no complexo mundo da política bruxa. Draco Malfoy, em particular, parecia intrigado com a presença de Harry na Sonserina. Sua postura confiante anterior havia dado lugar a uma mais contemplativa. Que alvoroço você causou, Potter, comentou ele, num tom que misturava curiosidade e respeito. Harry, dando uma mordida em seu frango assado, respondeu com indiferença: parece que sim, Malfoy. Mas Hogwarts está cheia de surpresas, não é? A refeição prosseguiu com vários alunos puxando conversa com Harry, cada um tentando avaliar sua personalidade e intenções. Harry respondeu com uma mistura de polidez e reserva, cauteloso para não revelar muito sobre si mesmo. Ele tinha consciência de que cada palavra que dizia poderia ser analisada e interpretada de diversas maneiras. Conforme o banquete se aproximava do fim, Dumbledore se levantou novamente, desta vez para anunciar os eventos do próximo ano letivo e relembrar os alunos das regras. O olhar de Harry desviou-se das animadas interações na mesa da Sonserina para a mesa dos professores, onde estavam sentados os docentes de Hogwarts. Entre eles, um professor de turbante chamou sua atenção. O homem parecia estar mexendo na mochila, com movimentos um tanto desajeitados. De seu ponto de vista privilegiado, Harry tinha uma visão clara da mesa dos professores e daquele professor em particular. De repente, uma mensagem do sistema surgiu diante dos olhos de Harry, desviando momentaneamente sua atenção da cena. Uma legilimência poderosa detectada. A sondagem falhou. Os olhos de Harry se estreitaram. Ele voltou sua atenção para o professor de turbante, ativando sua função observar para coletar mais informações. Mensagem do sistema. Quirinus Quirrell, professor de defesa contra as artes das trevas. Disposição nervosa. Sinais de interferência mágica presentes. Aviso. Possível influência externa detectada. Fonte de legilimência desconhecida. A voz de Nigel ecoou na mente de Harry, num tom que misturava curiosidade e cautela. Que mistério temos aqui, mestre Harry? Um professor de defesa contra as artes das trevas com mais segredos do que um enigma da esfinge. Os lábios de Harry se curvaram em divertimento com a analogia de Nigel. De fato, Nigel. Mas os segredos têm um jeito de vir à tona, especialmente em um lugar como Hogwarts. Seus olhos permaneceram fixos no professor Quirrell, contemplando os perigos potenciais escondidos sob a aparência tímida do homem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.